alguns sentidos se desligam. É muito comum o sentido se desligar. É muito comum você ter uma hipossensibilidade e uma hipersensibilidade nos sentidos. Se eu estiver focando no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo, muitas vezes eu não vou estar olhando, eu não vou estar ouvindo o resto, porque eu estou completamente focado naquilo. Com relação ao diagnóstico do autismo, que é basicamente clínico, utilizamos, a gente fala tripé porque são três sintomas principais, ou três formas de avaliar o comportamento, né? Normalmente a criança que tem espectro autista, ela tem dificuldade comportamental, baseada em principalmente, por exemplo, na interação social, né? A interação social é prejudicada em níveis variados conforme a intensidade, mas existe uma dificuldade do entrosamento, uma dificuldade de formar amizades ou mesmo uma aversão a chegar perto de outras crianças ou não, realmente tenta se aproximar, mas existe uma dificuldade real neste vínculo. Vamos pôr o Cid pro Gabi ver? Da nuvem que o Gabi gosta. A dificuldade não é porque ele é uma criança ruim. A dificuldade é porque a gente não consegue entender e não consegue se expressar ainda. Eu tenho muita esperança que em breve a gente vai conseguir. Que eu sempre falei, o dia que o Gabriel conseguir se expressar um pouco, a vida dele vai mudar. Você vê, todo esse momento que ele está nervoso é porque ele quer ver um desenho que eu não consegui entender o que é. Que se eu tivesse, ele estava aqui dando risada, brincando. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui diferente das pessoas. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não fazia ideia do que era, exatamente onde estavam as diferenças. E ninguém também fazia ideia do que acontecia comigo. Ninguém consegue dizer exatamente o que tem de diferente, porque não é uma coisa que aparenta fácil. É uma coisa mais interna do que externa. E no caso, descobrir a síndrome fez eu entender toda a minha vida. Sabe? Entender tudo que eu sempre vi de diferente, tudo que eu sempre percebi que eu não era como as outras pessoas, né? O fato de dar um nome para isso ajudou muito. Descobrir que existiam outras pessoas assim ajudou muito. Eu sempre me senti muito sozinho. Desde criança, acho que é uma das sensações mais comuns. E essa questão da solidão. Você vê um mundo inteiro conectado e você está fora. Você está de fora olhando para esse mundo. Você não faz parte dele. Eu vivo num mundo diferente. E nossa, é como se tivesse destruído tudo que eu construí durante esses 35 anos. E eu tive que começar a reconstruir isso de um novo ponto de vista.
E do ponto de vista da genética, durante 56 anos, nós tivemos a capacidade de analisar o material genético de uma maneira até certo ponto superficial. E analisando de uma maneira superficial, a gente não encontra alterações do material genético das pessoas com autismo. Só que isso nos últimos 5 anos mudou muito. Houve uma verdadeira revolução, porque agora, com técnicas que são capazes de analisar o material genético de maneira mais profunda, começam a ser encontradas as causas de pelo menos parte dos casos de autismo. E o outro ponto do tripé, né, seria a questão dos comportamentos estereotipados ou foco restrito de interesse, né? As crianças normalmente têm uma mania, entre aspas, de ter um interesse mais em algum assunto, né? Busca mais saber mais a respeito de tal assunto, em detrimento de outros. Então, isso é muito visto em autistas de mais alto funcionamento, em que na escola eles têm predileções em certos assuntos, em detrimento de outros, e não é que eles não querem aprender o outro tema ou não sabem nada sobre aquilo, o foco não está naquele assunto naquele momento. Então, o foco restrito, ele acaba gerando muitas vezes ansiedade para a família também, porque dificulta digamos assim, a maior amplitude de conhecimento daquela criança. Então se sabe muito de um pouco, quando às vezes a gente precisa saber um pouco de um muito. Eu não tinha como chegar numa roda de amigos, estava conversando sobre carro, futebol, e eu não queria nem saber daquilo. Aquilo não me interessava, era inútil e perda de tempo ficar conversando. Eu tinha os meus interesses. A própria questão da empatia, eu não tinha aprendido ainda que eu precisava entrar nos interesses das outras crianças para que elas pudessem se interessar pelas minhas coisas também. O pensamento da pessoa com autismo é um pensamento muito mais concreto, é um pensamento que tem muita dificuldade de entender, às vezes, figuras de linguagem, metáforas, sutilezas da interação pessoal, da qual a psicoterapia tradicional se usa. Então, quando uma criança já adquire uma linguagem razoavelmente boa em torno da idade escolar, essa criança terá um melhor prognóstico social em relação àqueles que não adquirem ou que adquirem na posterior, né? Por quê? Porque a linguagem é o primeiro elo entre a questão de socialização, e justamente o autismo mora nessas questões, é um distúrbio comportamental, neurocomportamental. Eu e a Marileia nunca mais assim conseguimos ser juntos, né? Em casa, a nossa vida cotidiana, de almoçar juntos, ele não para, então ele sempre está puxando um ou outro. Tivemos que aprender a lidar com o autismo, porque a gente vive não dias, né? A gente vive momentos, né? Que nem se viu agora, ele estava me beijando, agora ele já está irritado, agora ele já está se acalmando. Se você tem alteração nos genes, tem alteração nas proteínas. Agora nós estamos começando a compreender quais são as proteínas envolvidas no processo do autismo. E ainda por último, se um casal tem um filho com autismo e você consegue detectar a alteração genética causadora desse autismo, você pode prever com maior precisão quais são as chances desse casal vir a ter outro filho com autismo. Outro detalhe nesse mesmo foco restrito são as estereotipias, os comportamentos obsessivos, né? Compulsivos obsessivos. Então, manias de colecionar, dificuldade de aceitar rotina, de mudança de rotina. Tudo tem que ser planejado ou antecipado, se for possível, para a criança. Então, às vezes, uma mera mudança de cor na parede da sala pode fazer com que a criança não aceite entrar naquela sala, que já então era a sala da casa dela, que ela reconhece como já não sendo mais.
pais normalmente chegam muito angustiados, a maior preocupação é realmente com o diagnóstico, então muitos já vêm sabendo ou imaginando já que vão receber esse diagnóstico, outros não têm a mínima noção, mas sempre quando há a confirmação diagnóstica, normalmente os pais sentem um impacto emocional muito grande, né? A gente precisa ter um sistema que acolha essa família de uma forma abrangente, que possa direcionar essa família, atendimento adequado, suporte dessa criança em todas as suas necessidades, porque não é só atendimento emocional, vai precisar de suporte multiprofissional, fonoaudiológico, psicológico, terapia ocupacional para melhora da motricidade e principalmente uma estrutura da família para a inclusão dessa criança no meio que ela convive. Por isso é tão comum você ver nas crianças você chamar e ela não te ouvir, ou você está conversando e ela está prestando atenção em outra coisa. Em algum outro barulho, é a moto que passa na frente da casa e ela está tentando prestar atenção no que você está falando. Mas é como se tivesse alguém cutucando, tipo, me ouça também, olha, isso aqui também é importante. E é uma coisa, é uma sensação muito forte. Esses estímulos, eles vêm muito forte. E mesmo essas pessoas, não importa a idade, né? Assim que se é detectado esse padrão que a gente fala que existe a tríade, né? Mesmo essas pessoas podem ser ajudadas com o diagnóstico e um tratamento adequado. Que nesse caso não é uma psicoterapia, nesse caso é uma intervenção educacional. É uma estruturação de rotina, é a orientação da família para que compreenda melhor os comportamentos, as manias, as dificuldades que essa pessoa apresenta. É uma investigação dos interesses, das habilidades, da motivação que pode ajudar aquela pessoa a superar dificuldades que ela tem, independente da idade. Mas independente do grau do autismo, o que a gente sempre preconiza é a independência, é a autonomia, que pode ser tanto para habilidades de vida diária, né, que é o tomar banho, que é o se alimentar, que é o ir e vir, quanto para questões emocionais também. Realmente a gente faz um esforço, ele faz hidroginástica, terapia, ele faz ecoterapia, ele fazia fono, agora a gente, como era muito, a gente parou um pouco com a fono e ele faz com a TO, terapia ocupacional. Então tudo isso, se somando, é difícil uma família pagar, só quem sabe precisa trabalhar muito, mas são poucas pessoas que conseguem, infelizmente no Brasil, né? Você não recebe nada do governo, você não tem incentivo nenhum. No Brasil, infelizmente, nós não contamos com escolas apropriadas para tratamento de autismo. Existem sim uma outra unidade que tem esse trabalho voltado para o autismo, mas pela grande demanda acaba abrangendo também outras deficiências, outras dificuldades, então acaba que não tem uma condição tão favorável de lidar especificamente com a criança autista ou os espectros, né, que são quadros mais brandos, não necessariamente o autismo em si. E que às vezes essas famílias ficam sem ter o que fazer, como lidar, então aí acaba sendo também bastante custoso, porque essas escolas, as poucas que existem, costumam ser pagas, né? O que eu faço é orar, eu peço, Deus, o Senhor me deu ele, então
eu tenho que ter paciência, me ajuda, né? E acontece, sabe? Sempre de eu conseguir me equilibrar, porque não é fácil. Né? Eu abraço ele e digo, eu te amo, eu tô aqui com você, eu vou te ajudar sempre. E ele consegue. Eu acho que eu passando essa tranquilidade, o amor que eu tenho por ele, é tudo, né? E compensa tudo. Como eu te falei, eu parei de trabalhar por ele, né? A minha vida é em função dele. Não existe um remédio para autismo, né? Não é um distúrbio que se caracterize por cura, né? Não é propriamente uma doença, é um jeito de funcionamento, né? É uma forma de ser, porque você já desde a concepção já é formado desta forma. Mas essas crianças, elas estão mais sujeitas a alguns distúrbios emocionais, ansiedade, principalmente sintomas de medo, de insegurança, quando elas não conseguem ter uma boa adaptação social, elas ficam muito apreensivas, podem ficar autoagressivas, né? A autoagressão, se mordem, se machucam. O preconceito, né, é muito grande, a gente sente, né? Então isso é uma das causas que a gente não sai muito com ele nos lugares, porque é muito grande o preconceito. As pessoas não entendem, por exemplo, assim, se ele tem uma crise, né? Você vê agora, ele já descobriu que ele é assim. As pessoas te olham, acham que você não soube educar, que ele é uma criança mal criada, que falta de cinta, que você tem que bater. Então a gente evita, né? Então quando nós estamos em qualquer lugar que ele começa, eu já pego ele no colo e vou embora. E as pessoas acham que eu estou machucando ele, porque ele se debate, ele te arranha. Assim, eu não tenho como ir com ele num parquinho aberto, por exemplo, porque se ele tá na balança, ele simplesmente sai da balança e sai correndo. E sai sem assim, olhar para os lados, simplesmente corre. O tempo de espera dele também é pouquíssimo. Por exemplo, se eu vou com ele no mercado e tem fila, eu não consigo ficar com ele. Né? Ou aqui, eu sempre chego na hora certa. Um Asperger quer socializar, um Asperger quer ter amigos, quer encontrar pessoas, mas ele não tem tanta força para isso, porque é mais difícil, é cansativo ao ponto de cansaço físico, de você chegar em casa de uma festinha e estar completamente exausto. Então, ele não quer ficar sozinho, mas ele precisa recarregar. Ele precisa estar num lugar mais confortável. Muitas vezes não é possível continuar naquele lugar. Você está numa festa, você tem que sair porque você não aguenta mais. Aquilo estressa muito. E não é o fato de não querer socializar, não é o fato de não querer estar junto de pessoas, é não conseguir. É que ele é uma criança totalmente diferente desse mundo capitalista que nós vivemos, né? Ele não se importa assim por nada de meios materiais, por exemplo, a roupa que ele está usando. Para ele qualquer roupa é o suficiente. Brinquedos, ele gosta de brincar com coisas simples, com caixas, com objetos. Brinquedo para ele não dá valor. Então assim, ele veio, por isso que eu falo que ele é uma pessoa maravilhosa, porque ele veio nos ensinar que a gente tem que dar valor às coisas simples da vida, né? Até há 5 anos atrás, nós não sabíamos aonde no material genético estavam as alterações que levavam ao autismo. Tínhamos a capacidade de estudar o material genético de uma maneira superficial. Agora, com novas técnicas de análise do material genético, nós podemos olhar dentro de cada um dos cromossomos e ver se algum desses pedacinhos aqui está faltando.
e 1 em cada 4 crianças ou adultos com o transtorno do espectro autista tem a falta de um desses micropedaços aqui. Essa é uma das maiores novidades na genética do autismo dos últimos anos e que vem abrindo espaço para que a gente possa fazer diagnósticos, tratamento e até aconselhamento genético. A esperança é grande, né? Mas eu penso isso todos os dias. Assim, talvez eu não pense na cura. A minha maior preocupação hoje, junto com a Marileia, é o futuro dele. Porque o natural da vida é que nossos pais vão morrer, os avós, nós vamos morrer e ele vai ficar. Então essa é a minha preocupação, que quando ele ficar sozinho, quem vai cuidar dele? O natural do ser humano é qualquer coisa diferente, ele acha que está errado e precisa consertar aquilo. Então, se você é diferente, a primeira reação das pessoas não é lidar com essa diferença, é fazer com que esse diferente comece a se tornar igual. Que daí o problema é seu em não conseguir lidar com algo diferente. Que do mesmo jeito que um autista tem que aprender a se relacionar no mundo, o mundo precisa aprender a ser um lugar melhor para os autistas.